Será que agora a gente tem áudio? Respondam para mim, por gentileza. Deixa eu ver se eu tenho áudio aqui e como é que ele está. Eu vou aumentar o meu som aqui. Alô? Vamos ver. A hora que começar o áudio. Vamos lá. Tem um delay grande aqui, hein? Agora eu entendi. Maravilha. Agora sim. Agora sim. Eu vou travar o som aqui para não ficar dando microfonia. Ótimo. Então agora eu sei que o som está saindo, né? Pessoal, agora então eu posso dizer muito boa noite para vocês, porque vocês não viram nada do que eu falei, ficou só a boca mexendo. Então, quem é deficiente, pessoa com deficiência, com certeza fez a leitura labial, já sabe tudo que eu falei, mas quem não é, vai ter que ouvir, então vamos repetir tudinho. Primeiro, boa noite a você que está dispondo do seu tempo para me assistir. Agradeço muito essa oportunidade. Espero que vocês possam, em outras oportunidades, também acompanhar aqui o canal, que certamente trarão dúvidas e elas serão sanadas, tá bom? Só se eu botar o telefone bem na cara. Mas eu vou tentar falar um pouco mais alto, para mim isso não é nenhum problema. Espero que possa ficar melhor. Aumenta o seu som aí que eu tenho como testar aqui. Eu sei que não está aqui aquele som maravilhoso, mas também não está aquele som baixinho. Ó lá. Trarão dúvidas e elas serão... Olha lá, muito bem. Bom, Paulo, Patrícia e Paulo, muito boa noite para vocês. Hoje eu estou trazendo um tema das práticas integrativas, como é que elas ocorrem no SUS, como é que elas estão acontecendo no SUS. A Cacau ontem fez uma live explicando que algumas práticas integrativas já constam na lista do SUS, tá certo? E a verdade é a seguinte, constam sim na lista do SUS, mas é algo muito maior, tá? Vamos lá. Do que se trata? Trata-se do seguinte, né? Práticas integrativas e complementares são chamadas de PICs, tá? Elas são práticas complementares nos tratamentos que se utilizam de recursos terapêuticos, né? E aí tem uma lista de procedimentos, são 29 procedimentos, inclusive eu gostaria de destacar aqui que, nesse sentido, as práticas integrativas elas são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde desde a década de 70, tá? E se estima que... se estima não, na verdade, pede-se que os sistemas oficiais de saúde façam utilização desses métodos, né? E essa responsabilidade ela é dirigida a um gestor local, tá? E como é que isso funciona? Eu vou explicar isso também. No total, eu fiz uma pesquisa, são ofertadas 68 práticas integrativas e complementares. Não são apenas essas 29. Essas 29 que a Cacau falou na live dela passada, elas foram acrescentadas. Então a lista é muito grande. A lista é de 68 ofertas praticadas. Essas 68 ofertas, elas estão numa lista desse PICS, desse Programa de Integração de Práticas Integrativas Complementares, que podem ser utilizadas e geridas pelos gestores municipais, ok? Os gestores municipais é quem são responsáveis por ativar as práticas, tá? Então, assim, se de repente em uma região, Jundiaí, há interesse, há uma busca muito grande sobre uma prática de yoga, então o gestor tem que ser provocado, tem que ser questionado, ou seja, a gestão municipal ela tem que ter um comprometimento de trazer essas questões por meio dos seus vereadores, né, por meio dos incentivos populares, né, e isso vai chegar até o gestor e vai fazer com que essas práticas
sejam sim garantidas. Porque muitas vezes o que precisa? O gestor municipal ele vai precisar dispor dos profissionais. Anualmente existe o orçamento, que é o orçamento municipal que é feito, é destinado uma verba para aquele ano, para aquelas práticas de gestão de saúde. No caso das práticas integrativas, é um orçamento separado, precisam-se de profissionais habilitados, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, não dá para implementar de uma hora para outra. E também não está na lista do SUS, efetivamente, estadual, ou seja, então você não tem isso aqui em São Paulo, em São Paulo que eu falo capital, né? Você não tem aqui em São Paulo capital e depois você tem em Jundiaí, Diadema, não, tá? São cidades aqui próximas. Você tem, na verdade, isso municipalizado, tá? É possível, é permitido, existe regramento, existe, tá tudo bonitinho, só que não é nacional, não é federal, né? É municipalizado. Existe um projeto de lei específico para a questão da ozonoterapia que está em tramitação ainda, né? Se eu não estou errado, a última pesquisa que eu fiz sobre essa questão da ozonoterapia em específico, passou pela Câmara de Constituição e Justiça já do Senado, né? Já está na mão de uma das senadoras, não lembro agora o nome dela, posso pescar aqui para vocês, para que ela seja a relatora desse projeto de lei, que passou em outubro de 2017. Então, está no processo legislativo a questão da ozonoterapia para ser praticado diretamente no SUS a nível nacional. Aí não vai precisar passar por integrativas e municipais, né? Vamos lá. O programa do PIX, que são essas práticas aí, elas contam com esses procedimentos e o Brasil é um dos países que mais aderiu a essas práticas. Mais de 70% do que é recomendado pela OMS é praticado já aqui no Brasil. Infelizmente falta informação e hoje a gente vai sanar esse problema da informação, tá certo? Vamos lá. Olha só, atualmente o SUS ele oferece de forma integral e gratuita os 29 procedimentos. Dos 68 que existem cadastrados, né? Hoje o SUS ele oferece 29, tá? Quais são essas práticas? Tem um detalhe aqui importante, ó. As práticas integrativas e complementares estão presentes em quase 54% dos municípios brasileiros. Ou seja, não são todos os municípios que têm essas práticas implementadas, né? Estão implementadas em 54% dos nossos municípios, que estão distribuídos nos 27 estados e Distrito Federal. O número de municípios que ofertam atendimentos individuais em PIX são de 3.024. Todas as capitais, dentre os estados, todas as capitais, tá? Então são 54% de todos os municípios, mas em todas as capitais elas já estão com a prática integrativa complementar implementada. Bom, a distribuição dos serviços das práticas são por níveis de complexidade, tá? Então, tem atenção básica, média, alta. 78% da básica, 18% da média e 4% da alta. Tá? Vamos lá. 2 milhões de atendimentos do PIX nas UBS, 1 milhão de atendimentos na medicina tradicional chinesa, acupuntura. Olha lá, mais de 1 milhão de atendimentos na medicina tradicional chinesa, incluindo acupuntura. Significa que temos mais coisas. 85 mil fitoterapias, 13 mil de homeopatias, 926 mil ou de outras práticas integrativas que não possuem código próprio para registro, que com a publicação da portaria 145 de 2017 passam a ser. A questão das plantas, né, medicinais. Vamos lá. Aí fala aqui no site que o Brasil é referência, né? Muito bem. E aí aqui abaixo tem quais são essas práticas, né? Se vocês não acessaram, eu vou colocar aqui para que vocês saibam quais são essas práticas, tá? Eu já vou colocar ali aqui, ó.
quais são essas práticas, tá? Tá aqui a prática, quais são essas práticas. Eu coloquei aqui, vou ver se eu acho que eu não consigo fixar. Ah, aqui, fixar comentário, tá fixado. Então, o comentário está fixado, eu acho que fica interessante. Ótimo, está aqui fixado. Bom, essas são as práticas, tá? São todas essas práticas. Agora, depende de cada município. Eu tomei como base, como exemplo, o nosso município, o município de São Paulo, o qual eu estou aqui radicado, tá bem? No município de São Paulo, eu fui pesquisar e encontrei a Coordenadoria da Atenção Básica aqui em São Paulo, que é o CAB. O site eu vou deixar para vocês aqui também, caso vocês tenham interesse de acessar. E o que tem nesse site? Vamos lá, tá aqui, ó. O que tem nesse site da Coordenação Básica? Ele fala sobre a nota técnica que saiu, sobre os testes de detecção de sífilis, hepatite B, C, anticorpos de HIV, que é rápido e gratuito, né? Fala sobre as diretrizes do fortalecimento da atenção básica e, enfim, faz um monte de blá 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 e diz aonde e como, né? Então tá lá, estrutura de serviço de atenção básica. Fala que são 453 unidades básicas de saúde, mais de 1.300 equipes de estratégia de saúde da família e 123 equipes de núcleos de apoio à saúde da família. E aí tem quais serviços são oferecidos em cada local. Então, quais serviços são oferecidos pelas unidades básicas de saúde? Aí mostra nas UBSs, né, nas unidades básicas de saúde, quais serviços são oferecidos, ok? Depois tem lá as AMAs e as UBSs integradas, quais serviços tem lá? E aí tem saiba mais. Bom, o que nos interessa aqui, que é o tema inclusive da live, vai estar aqui embaixo em áreas técnicas da atenção básica. Aí vai ter área técnica, práticas integrativas e complementares da saúde. E aí eu vou como eu já pesquisei para vocês, já deixei tudo prontinho, vai estar aqui, ó, no site também, nos comentários, tá? Já coloquei ali nos comentários. Fazendo isso, você vai entrar na área de práticas integrativas complementares em saúde, aqui no município de São Paulo, tá? E aí vai sair uma lista de onde você pode fazer essas práticas integrativas, tá? Vai ter uma lista ali. Então, você está na zona norte, sul, leste, oeste, centro, né? Práticas corporais, sobre a homeopatia, como é que funciona, onde é que está. Vou pegar um exemplo aqui, que eu já peguei da região de Lapa e Pinheiros, ok? Abri a parte de Lapa e Pinheiros e vamos ver. Então está dizendo que é o seguinte, aqui tem as atividades, as datas de frequência dessas atividades. No caso, eu vou dar uma olhada aqui no yoga, tá? Então, a yoga, dia de semana, segunda-feira, que horário? Das 8 às 9 horas. Aonde? Na CSE Geraldo de Paula Souza. Quem é o responsável? O coordenador do PIC é a Ana Lúcia. Então, já tem o nome das pessoas. O que você precisa fazer? Ir até a CSE Geraldo de Paula Souza e se inscrever. Ou seja, não há necessidade de ingressar com ação judicial para ter acesso à auriculoterapia, naturopatia, tem lá, tem também grupos de trabalhos manuais, tem meditação, roda de chá, grupo self-healing, naturopata Catalônia. Isso em locais, no mesmo local, tá? Na CSE Geraldo de Paula Souza. A maior parte é a Ana Lúcia, que é a Ana Lúcia Lumazzi, que é a coordenadora responsável. No CAPS Itaim, tem bioenergética às quartas-feiras. Prática musical, no CAPS da Lapa, às 10 horas da manhã de segunda-feira. Tai Chi, segunda, terça, quinta e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, no CAPS Lapa. Aí aqui tem o CAPS Leopoldina, os locais. Então, vejam, o que eu pude perceber visualizando essa lista aqui na região de São Paulo é que, conforme as prefeituras regionais que estão estabelecidas
para cada região aqui da capital de São Paulo, você tem as atividades. Então, eu estou vendo aqui que em alguns lugares, por exemplo, no CAPES AD3 Leopoldina, tem só meditação. Só tem meditação. Né? Mas existem outros, que é o UBS Veracruz, por exemplo, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. Tem dança cigana, alongamento, dança circular, cessação do tabagismo para quem quer parar de fumar, meditação, o mexa-se, tai chi, pailin, né? Tem mais itens lá para você. Então, só para deixar claro, hoje eu não sei se em algum município é feita a prática de ozonioterapia. Eu gostaria muito que, se alguém estiver... vamos ver... Muito bem, já tenho aqui as coisinhas, os comentários. Bom, gostaria muito de que, se alguém teve alguma experiência aqui em São Paulo com alguma prática integrativa, de não ter conseguido fazer porque não tinha vaga, isso sim pode acontecer, né? E essa questão de não ter vaga, você pode sim ingressar com uma ação para buscar o seu direito, porque trata-se de obrigação do Estado, né? Um dever do Estado, né? E um direito seu. Como o Estado se organiza para fazer isso, não é exatamente um problema seu, mas você precisa compreender como é e buscar os meios. Primeiramente, buscar os meios primários, né? Os meios ordinários, os meios comuns, para depois, caso no meio comum você não consiga e não tenha sucesso, você sim procurar um advogado de sua confiança ou até mesmo a Defensoria Pública, para que você tenha o seu direito garantido, e isso não é nenhuma dificuldade, ao contrário, é uma necessidade que se existe. Não precisa que você busque o judiciário ou buscar um advogado para eu quero fazer yoga e o SUS tem que me pagar. Ótimo, então procura primeiro os meios ordinários. Esse é um meio ordinário. Você consegue fazer? Consegue. Então, doutor, eu não estou em São Paulo, eu estou em Minas Gerais. Como é que eu faço para saber? Bom, em Minas Gerais, certamente você tem, vamos imaginar que você esteja na capital, e você tem sim acesso à Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde vai ter um departamento específico que trata somente das práticas integrativas, né? Se você tiver alguma dúvida, se o seu município tem, se o seu município não tem, eu separei aqui um e-mail, tá? Que é o e-mail do Ministério da Saúde, eu vou colocar aqui para vocês também, tá? Juntamente com o telefone, tá? Do Ministério, é uma central de atendimento somente para informações sobre esses programas de integração, para esse programa das práticas integrativas e complementares em saúde, e vocês podem tirar toda e qualquer dúvida juntamente com os profissionais que ali estarão lhe atendendo, tá? Então, esse é o telefone e o e-mail. Então, você pode mandar um e-mail para o pix@saude.gov.br e também tem o telefone ali que você pode ligar e tirar dúvida também, tá? Então, assim, se você pretender entrar com uma ação em algum momento para requerer um benefício de prática integrativa, primeiro vamos buscar conversar com a Secretaria de Saúde, buscar o meio ordinário, né, o meio comum, para você... não tem. Então, temos que fazer com que o gestor... primeiro, saber quem é o gestor do programa, do PIX. Né? Tem sempre o gestor do PIX. Você vai descobrir quem é o gestor do PIX. Quem é o responsável? Geralmente é o secretário de saúde municipal. Secretário, a gente precisa levar essa situação aqui para o município. Tem muitas pessoas que gostariam e precisariam de yoga para poder complementar, ou de uma terapia que está na lista do SUS. E aqui o município não tem nada. Então ele tem que fomentar isso. De que forma vai fomentar isso? Através das ideias legislativas, através dos vereadores, né? Então, você pegar uma cidadezinha pequena, por exemplo, cidadezinha de Bofete, né? É uma cidadezinha que tem, sei lá, 20
25 mil habitantes, e tem lá 9 vereadores. Eu tenho certeza que todo mundo conhece. Assim como se você é numa cidadezinha pequena, você conhece um vereador. Fala, vereador, tem uma ideia aí que é a famosa prática de prática integrativa complementar na área da saúde, e que alguns municípios implementam porque recebem verba do Estado, que vem exatamente de um programa do Ministério da Saúde. Vocês não implementaram nada aqui, por quê? Vamos implementar? Aqui o pessoal está precisando de ozonoterapia, aqui o pessoal está precisando de yoga, né? E criar e fomentar isso, porque verba para isso eles já têm, eles só precisam criar e fomentar esse programa municipal. Caso isso não exista, caso não haja a implementação, aí sim é possível ingressar com uma ação frente à municipalidade, e aí sim fazer com que a municipalidade execute um dever que a população necessita, tá bem? Então, deixa eu dar boa noite para as pessoas que eu estou conseguindo ver aqui. A Gisela entrou agora, boa noite, Gi, tudo bem? Ana Oliveira, muito boa noite, como é que vai? Seja bem-vinda, viu, Ana? Bom, para você que acompanhou desde o começo, principalmente a parte que eu estava falando que, sem ter o áudio, mas depois a gente consertou isso, eu gostaria de encerrar esse primeiro pedaço com relação às práticas integrativas, né? Acho que ficou um pouquinho claro. Se alguém tiver dúvida, esse é o momento, tá bem? Esse é o momento para que vocês possam tirar essa dúvida, tá? Eu vou esperar aqui um pouquinho, a gente vai conversando. E se você tiver dúvida sobre, mas o meu município é tal, tem isso, eu posso até dar uma olhadinha aqui agora, porque é fácil. Hoje em dia, com acesso à internet e a lei de transparência, os municípios, no geral, todos eles estão mantendo as suas secretarias e dados e números fomentados na rede mundial de computadores, na internet. Então, é possível saber sim. Você pode fazer essa pesquisa, a gente pode olhar aqui agora também, tá? Bom, mas a ozonoterapia disseram que está liberado no SUS. Está. Só que está sobre o PIX, né, que é esse programa de integrativo complementar na saúde. Então é necessário que os gestores municipais do PIX fomentem a ozonoterapia nas mais diversas modalidades. Então, eu, pelo menos aqui na pesquisa que eu fiz na região de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, especificamente na região oeste, Pinheiros e Lapa, não tem. Talvez, vamos dar uma olhadinha aqui agora, ao vivo. Vamos lá. Talvez aqui, vamos tentar aqui, Butantã. Vamos olhar aqui, Butantã, o que tem no Butantã? Só clicando ali naquele link lá, é possível te mostrar. Vou fazer uma pesquisa aqui, Ozo. Também não tem. Ó. Olha só, no Butantã, na Igreja Nossa Senhora dos Pobres, que eu particularmente sei onde fica, que fica do lado da entrada do Instituto Butantã, né? Às sextas-feiras, às 8h30 da manhã, com a técnica de enfermagem Elizabeth Lino, você tem Tai Chi Pailin. Olha que maravilha, né? No Caxingui tem Reiki. Das 12 às 17 horas, tem uma psicóloga que é responsável. Na Seco Previdência, Tai Chi, Yoga, dança, caminhada, horta, música, dança. Bom, não tem ozonoterapia, né? Tem auriculoterapia e acupuntura também. Tem. Ajuda com emagrecimento. Opa! Olha lá. Segurança nutricional e emagrecimento, às quartas-feiras. Então, olha só, gente, tem bastante atividade. Vou tentar aqui, tem Zona Norte tem 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Vamos tentar na Sé, quem sabe, né, para saber sobre a questão eu estou procurando em São Paulo a prática da ozonoterapia. De novo, eu vou alertar que existe um processo legislativo que está em andamento, já passou pela Câmara de Constituição e Justiça. Olha, não tem aqui também, né? Na Sé também não tem. Tem dança, tai chi, reiki, auriculoterapia, antroposofia, aromoterapia, grupo de auriculoterapia,
Então, assim, não achei ozonoterapia em nenhum lugar. Mas, vamos lá. Mas, ozonoterapia, tem uma associação, a ABOS. Ela tem fomentado, ela tem trazido essas questões da ozonoterapia, né? E ele traz aqui o projeto de lei, que é o projeto, se não estou errado, 9001 de 2017. Já foi aprovado no Senado Federal, na comissão, na Comissão de Constituição e Justiça, em outubro de 2017, e tem em tramitação. Eu até tinha dado uma olhada, eu já vou dizer já onde é que está essa proposição legislativa, acompanhando na Câmara diretamente. Olha aqui, tramitação. Última atualização, Comissão de Seguridade e Família. Isso. Está na mão da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que ela foi designada relatora da Comissão de Seguridade Social e Família. Tá? Então, está dentro do trâmite legislativo. A lei, ela indica, esse projeto de lei, ele dá autorização para a prática da ozonoterapia em todos os pacientes que queiram e que tenham indicações médicas. Ozonoterapia e também, inclusive pelo SUS, né? Porque já existe a lista lá do Pix, mas aí vai ser ofertado fora do Pix, né? Vai ser ofertado de forma diferenciada, né? Ou seja, você hoje não é possível você ter uma indicação médica para aplicação da ozonoterapia e você requerer isso através do SUS, porque ele faz através do programa de integração do programa do Pix, né? Que é as práticas integrativas, né? Sandra Helena, boa noite. Boa noite de Santa Catarina. Tudo bem, Sandra? Muito boa noite. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta sobre isso? Tem e precisa fazer uso de ozonoterapia ou de algum outro tratamento integrativo complementar na área de saúde? Está tendo dificuldade? Que cidade você fala? De onde você está? Se não tiver pergunta, pessoal, eu vou seguir para o próximo tema, tá? Que é a questão da abordagem policial, né? Ou seja, o que você tem que fazer, como é que você deve se portar. Porque realmente é um grande problema. Você não pode simplesmente chegar ao momento de você ser abordado, você não pode chegar e dizer assim, não vou ser abordado, não quero ser abordado, não vou obedecer. Não, você não pode fazer isso, né? Existem alguns regramentos que são mais regionalizados, quando a gente fala ampliando para o Brasil, né? Ou seja, para o nosso estado maior. E existem alguns procedimentos que são mais regionalizados, né? Então, no Nordeste é muito fácil, é muito simples o policial, se for dar a voz de prisão, dizer esteja preso, né? Então, aqui, se disser para alguém aqui esteja preso, ele vai entender o preso, mas não vai saber que é uma voz de prisão que está sendo dada diretamente a ele, né? Vai se confundir. Então, passando já para outro tema, pessoal, se no final tiver perguntas de ambos os temas, estou aqui. Então, o que você tem que fazer? Qual a minha recomendação para você? Deixa eu tentar mudar aqui. Qual a minha recomendação para você? Ok, melhorou. Qual é a minha recomendação para você quando você estiver sendo abordado, né, pela polícia militar, enfim? Primeira coisa, fique calmo, né? Não tente fugir, não dá de maluco, tá querendo fugir, e também procure colaborar com o policial militar, tá? Procure atender às ordens que lhe são dadas. É claro que se forem ordens absurdas, aí é altamente questionável,
mas não é para você questionar, porque penso que penso que você questionar pode ser um problema sério para a sua integridade física, porque de repente você não vai saber a forma de fazê-lo. Então sempre mantenha calma, tranquilidade. Geralmente o policial militar deve ser cortês, deve ser. Só que naquele momento ele não sabe quem é você, não sabe absolutamente nada sobre você. Você sabe que ele é um policial militar, né? Mas ele não sabe se você está armado, se você não está armado, se você pretende atender as ordens de uma forma tranquila e permanecer calmo, ou se você vai querer fugir e tal. Então, é um momento de grande tensão. E sendo um momento de grande tensão, meu conselho para você é que você mantenha a calma e a tranquilidade. E em nenhum momento discuta com o policial que estiver lhe abordando, né? Então, fuja dessas armadilhas, né? De você querer discutir. Outra prática que também é uma prática um tanto quanto perigosa é você sabe com quem você está falando. Não faça isso. Não use essas palavras. Também não use as palavras mais comuns que seriam eu sou trabalhador, eu não sou bandido. Não importa. A abordagem não serve para isso. A abordagem serve tem uma outra finalidade. Tá? Então, mantenha-se calmo, mantenha-se tranquilo. Você tem alguns direitos quando você está sendo abordado. Você tem o direito de saber a identificação do policial que está te abordando, você saber o nome dele, a patente dele, se é um policial militar. Vamos imaginar que é um policial militar, né? Um soldado X, né? Então você tem o direito de saber, foi assim, policial, eu gostaria de saber o nome do senhor. Ele vai falar, eu sou soldado Souza, por exemplo, tá? Esse é um direito que você tem. Outro direito que você tem é de você ser abordado e revistado por policial do mesmo sexo, né? Não é crível que uma policial feminina faça uma revista em um homem, tá? Não é crível, não é algo aceitável. Inclusive, existe uma disposição no Código de Processo Penal, que está no artigo 249, tá? Que é o direito de quem está sendo abordado e revistado de ser abordado e revistado por policial do mesmo sexo. Tá? Então, você também tem o direito de acompanhar visivelmente, ou seja, não adianta esconder e tal, visivelmente o que está sendo revistado. Uma bolsa, um carro, então você tem que acompanhar, você tem que olhar onde o policial está ali olhando e vistoriando e tudo mais. Tá? Você pode ser preso, você tem o direito de ser preso, né? Mas somente por uma ordem judicial. Ou em situação de flagrante delito, né? O que é o flagrante delito? Você está ali com uma arma e não é de brinquedo, você vai ser preso em flagrante delito, tá? Por conta da posse de arma de fogo, né? Que é proibida no Brasil. Vamos lá, né? Existe uma lei, a lei 10.286, que proíbe, no seu artigo 12 e 14, dependendo da situação, o porte de arma de fogo. Tá bem? Bom, você quando for preso, se caso acontecer de você ser preso, estou olhando aqui, gente, que eu estou acompanhando também as perguntas, tá? Assim que você chegar na delegacia de polícia, você tem direito de fazer contato com um advogado ou com algum familiar para informar a sua situação e as medidas que possam ser necessárias serem tomadas. Outra coisa que acontece, tem acontecido muito, eu tenho visto isso, né? Isso tem causado uma grande polêmica, tem causado uma grande discussão, uma enorme discussão. Você é abordado e aí
o policial militar, civil, da guarda, pega o teu celular. Dá a senha aí do teu celular. Veja, você não é obrigado a entregar a senha do seu celular ou a desbloquear o aparelho, tá? E por que isso? Vejam, no passado, o celular servia somente para fazer ligação, né? O celular, aqueles tijolão gigante, aqueles telefones que você colocava na cintura, parecia até um revólver, né? Servia basicamente para fazer ligação e guardar os contatos e tudo mais. E isso causava até um problemão, porque a pessoa perdia o contato e não só estava no celular e trocava de celular e não conseguia. Hoje em dia não. Hoje em dia o celular ele tem praticamente toda a vida do indivíduo. Eu digo pela minha condição. No meu celular eu tenho fotos de família, tenho fotos de processos, eu tenho contatos diversos, senhas, o banco, né? O acesso bancário por digital, enfim, uma infinidade de coisas. Então, toda a minha intimidade está ligada no aparelho hoje em dia, né? E a tua também deve estar, e a de qualquer outra pessoa deve estar, né? Então, quando você dá essa senha, você abriu a sua intimidade. E me parece um tanto quanto abusivo essa situação. Então, você não é obrigado, você não está cometendo crime de desobediência, né? Ainda porque existe uma premissa constitucional do direito das garantias fundamentais do ser humano, que estão engajados à proteção da pessoa humana, né? Ou seja, relativamente à sua intimidade, né? Ou seja, a preservação da sua intimidade. Não impede do policial apreender por exemplo, seu aparelho celular, e falar assim, então o seu aparelho celular vai ser apreendido para averiguação, vai ser levado para perícia, sem problema nenhum. Isso está mais do que correto. Esse é o procedimento correto. O procedimento incorreto é forçar a entrega do celular com a senha ou abrir de alguma forma. Não, abre aqui o celular, você tem que abrir porque eu quero ver. Se você não quiser abrir é porque você está devendo, nós vamos te levar. Vamos lá. Pode levar para a delegacia e averiguar. Mas existe prisão para averiguação? Não existe. Vejam, situações em que o cidadão pode ser preso. Ele pode ser preso por flagrante delito, ok? Pode ser preso por ter uma ordem de prisão em nome dele, né? Ele pode ter sido expedido um mandado de prisão preventivo ou temporário. Ou se ele for procurado, ele tem um mandado de prisão porque ele é procurado, é foragido e tudo mais. Essas são as condições de prisão. Agora você tem um celular. Não quis abrir a senha para o policial. Você vai ser preso por causa disso? Não, não vai. Ele pode levar você para a delegacia, apresentar para a autoridade policial competente, porque veja, o policial militar, militar, civil, enfim, o policial, ele que está ali fazendo uma abordagem, aí a questão da abordagem de ser por policial civil, a abordagem por ser da guarda municipal, aí eu acho que é tema até para uma outra live, né? Mas eu vou dar um en passant aqui sobre essa questão e vou me utilizar da Constituição Federal. Vou até abrir aqui para não falar que eu sou chato, porque às vezes a gente chega na delegacia. Hoje, em especial, eu passei o dia inteiro acompanhando um flagrante, tá? Olha, sinceramente, às vezes se procura pelo em ovo. E aí não acha e fica dessa situação, fica realmente chato, mas se você tem que ter paciência, né? Bom, eu achei aqui a Constituição, abri aqui a Constituição Federal, e vou abrir, para vocês terem uma ideia do que eu estava falando, o artigo 144. E vou ler para vocês a cabeça do artigo, tá? A segurança pública, dever do Estado, então, é dever do Estado a segurança pública. Direito e responsabilidade de todos, ou seja, também a nossa responsabilidade manter
a segurança pública, ou seja, colaborar com a justiça, né? Colaborar com os policiais, colaborar para que se chegue à justiça, né? É exercida para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aí vamos lá. Quem são os órgãos? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Parágrafo 1º, a Polícia... Aí fala sobre isso, fala sobre a Polícia Federal... Fala sobre outras coisas, e o que me interessa aqui é o que é uma grande problemática e sempre é uma grande polêmica em todos os municípios que eu já vi. O parágrafo 8º, que diz: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Que lei? Quando a gente diz como dispuser a lei e não diz qual lei, é uma norma penal em branco. E essa norma penal em branco, ela indica que a lei ainda não existe, né? É uma omissão legislativa. Então, ela vai ser ainda criada. Ou em alguns municípios já tem até a criação da instituição das guardas. A guarda municipal pode parar o cidadão e fazer uma revista? O que vocês acham? Tem alguém aí? Hoje, eu já tinha falado, viu, da via judicial com tratamento de ozonoterapia, mas se quiser eu posso reiterar isso aí, tá? A questão é, parágrafo 8º da Constituição Federal, é possível um guarda municipal abordar o cidadão e pedir a documentação? Ele pode fazer isso? Um policial civil pode fazer isso? Alguém tem alguma pergunta nesse sentido? Acho que não, né? Ninguém responde. Bom, pessoal, é o seguinte. Podem sim. Por óbvio que podem. A questão é, vejam, podem até a página 2, tá? Por que podem até a página 2? Porque o dever de polícia ostensiva, ela é dada às polícias militares. A guarda municipal, ela não tem um poder de polícia, né? Ela é instituída para a preservação dos serviços, para a preservação dos bens e instalações municipais. Muitas vezes até a municipalidade delega aos colegas da Guarda Municipal até atribuições relativas ao trânsito, né? Isso tem várias discussões aí jurisprudenciais, se é possível, se não é possível. Chegou aí até para o STF e o STF ratificou que existe a possibilidade, mas veja, isso não quer dizer que isso é ponto pacífico, isso nada pode mudar. Não, não é isso. Houve uma decisão do STF que indicou que sim, eles podem sim preencher o talonário de multas e aplicar as multas. Mas isso não quer dizer que isso não possa mudar, a jurisprudência pode mudar. Não existe lei nesse sentido, né? Então, enquanto não houver lei, a jurisprudência pode mudar sim. E só vai mudar se for provocada, senão vai se mantendo, né? Então, assim, mas e se eu tivesse um documento? Eu fui abordado por, sei lá, policial militar. Eu estou cometendo o crime de não ter documento? Não, não é crime nenhum. Não é crime nenhum. Ah, tá bom, mas o policial militar ou o pessoal da guarda, eles não foram tão corteses quanto deveriam ter sido, me deram um monte de tapa na orelha, me desrespeitaram. E o que eu devo fazer? Eu tenho que manter a calma? Sim, você tem que manter a calma. Pegue, anote o nome do policial, se possível, a viatura. E se houver testemunha
anote os dados da testemunha e leve na corregedoria da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Leve ao conhecimento das autoridades, dos seus superiores hierárquicos. Não tenha medo de fazer isso, ok? Eles não estão lá para criar esse tipo de problema, eles estão lá para servir e proteger. Nós temos que incentivar nossas crianças, temos que incentivar o bom convívio com os policiais militares, com o pessoal da guarda. Por quê? É um dever de todos, lembra a Constituição? É um dever de todos. O dever de todos inclui também essa boa prestação de serviço e também, né, a boa prestação de serviço tem que ter uma contrapartida. A população também tem que ser solidária aos policiais militares, à guarda e colaborar, né? Não quer dizer que eles podem fazer de tudo que quiserem e você simplesmente ficar calado e tomando tapa. Não. Se você for agredido, nunca, você em nenhum momento, por mais que você tenha sido agredido, você em nenhum momento se deve encostar ou pôr a mão no policial militar, no policial da guarda, ou qualquer um que seja, né? Tome as devidas providências de forma legal. De que forma é? Você vai pegar os dados da viatura, o local que você estava, se tiver testemunha, pega o nome da testemunha, vai até a corregedoria da Polícia Militar, até a corregedoria da Polícia Civil. Cada região tem uma corregedoria, vão te atender super bem, não vão te atender de forma a te desprezar, não, vão te atender super bem. Eu particularmente, eu conheço um dos corregedores aqui de São Paulo da Polícia Militar. Ele é uma pessoa extremamente amável, extremamente competente, é uma pessoa que eu tenho como exemplo, um grande exemplo. Inclusive, quero mandar um abraço aí para o professor Marcelino, se estiver assistindo ou chegar aos seus ouvidos. Um grande abraço, viu, professor? É um mestre que merece todo louvor e todo carinho. E então, assim, digo a vocês que os demais corregedores não são diferentes, né? Ou seja, eles vão lhe atender com todo preste, com todo carinho e com toda a atenção, desde que também você leve a ele causas que possam ser dirimidas de forma correta. Eu tive uma experiência enquanto eu estava fora de casa. Meu sogro passou mal, ele teve um problema muito sério, e um bombeiro policial militar se recusou a levá-lo por uma situação, inclusive quis dar voz de prisão, ele não estava em casa. Enfim, foi horrível, mas ele se manteve calmo, tranquilo, ainda com dor, tinha caído, estava na cama com dor, tive que chegar, inclusive, levá-lo para o hospital. Mas no dia seguinte eu fui até o batalhão da polícia, dos bombeiros, e conversei com o representante, o superior hierárquico, e ele tomou as devidas providências, né? Então, assim, não adianta resolver na força, na porrada, não. É um momento que você tem que manter ser tranquilo, porque afinal de contas você é uma pessoa de bem, uma pessoa que não tem nada a temer e não deve temer levar essas questões à frente como devem ser levadas, tá bem? Bom, pessoal, eu gostaria muito de agradecer, a nossa live já está dando 1 horinha de live, o famoso depende, vamos lá. Desculpa, Juliana, a guarda não pode. Errei. Esqueci do famoso depende. Veja, por lei, a guarda não pode, Gi. A guarda não pode, nem a guarda, nem o policial. Veja só. A guarda municipal, ela atua muitas vezes em conjunto com a polícia militar, para auxiliá-la em situações de prisão que é necessário, de repente fazer um cerco, alguma coisa do tipo, né? Eles atuam sim, então o depende entra nisso. Então existe uma operação da polícia militar onde tem um efetivo de polícia militar numa via, e aí precisaria ficar em outra, mas não tem efetivo para colocar naquela outra rua, que seria a saidinha, vamos dizer assim. Eles colocam o pessoal da GCM ali. Então eles estão ali delegados uma função para auxiliar a polícia militar, então eles podem sim fazer essas abordagens. Mas o que acontece, o que a gente vê muitas vezes, é que o pessoal da guarda, em alguns lugares aqui, principalmente aos arredores de São Paulo, acreditam que tem o mesmo poder de policial militar, o que não é verdade, acabam se enganando. O problema é que
Em cidades com mais de 50 mil habitantes, esses guardas eles utilizam de arma de fogo. Então, o meu conselho é que você tenha calma e tranquilidade, porque a sua vida vai valer muito mais. Então, se você for abordado, for tratado de forma descortês, leve a questão para o superior hierárquico daquele guarda e diga, olha, eu fui abordado, não é possível que isso seja feito dessa forma, não foi, não tive resistência, fui cortês, fui gentil, mas eu fui desrespeitado, e aí diga o que aconteceu. Eu tenho certeza que o inspetor da guarda vai tomar providências também, né? E esse pessoal é afastado. O que a gente precisa fazer é afastar essas pessoas que não sabem lidar com o público. Isso em qualquer lugar, tá? Você vai em um órgão público, qualquer órgão público hoje, você encontra lugares que as pessoas trabalham com um sorriso no rosto. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu estive nesta semana aí no CDP Santo André. Eu já, como advogado e atuante na área do direito criminal aqui em São Paulo, eu já estive em alguns CDPs, que são Centros de Detenção Provisórias, né? Gente, a forma que os agentes tratam, muitas vezes, eu não falo nem da pessoa que está lá presa, tá? Eu vou falar do familiar. Muitas vezes desumano. Não dá a atenção devida, não informa como tem que informar. Chama, a mãe do ladrão ali, ó, dá atenção para a mãe do ladrão. Não é possível ser feito assim, tá errado isso. Mas isso acontece. Do portão para dentro acontece com muita frequência. Então, quem escolheu passar por isso foi a pessoa que cometeu o delito. O familiar, muitas vezes, não tem essa vivência. Às vezes até a primeira vez, né, que está passando por aquilo com alguém na família, não sabe nem como se portar. Então, não adianta julgar a pessoa que está lá, ou ainda não foi condenada, ou já está condenada, enfim, mas que está lá presa, julgar a família. A família não tem nada a ver com isso, né? Muitas vezes não tem nada a ver com isso. Então, é necessário urbanidade. Então, eu já vi vários lugares, já tinha ido para várias CDPs, e eu vou ser bem sincero, o tratamento sempre foi o pior possível. Sempre foi o pior possível. Sempre. Inclusive conosco, né? Com a classe dos advogados, que é uma rixa desnecessária, eu acho desnecessária, eu sempre me impus e nunca tive, graças a Deus, nenhum tipo de problema. Mas nesse lugar que eu fui, nesse CDP Santo André, já começou da entrada. O pessoal, doutor, para o carro ali, tem uma salinha aí, doutor, tem água, tem café. Eu falei, gente, eu estou no CDP de verdade? E tratou com toda a urbanidade que um funcionário público tem que tratar. Ninguém está pedindo para estender o tapete vermelho, não, tá? E eu pude observar que naquele momento estava tendo alguma coisa de entrega de comida, o pessoal chama de jumbo, né? Estava tendo entrega de jumbo e tal, o pessoal fazendo aquelas vistorias e tal. E um dos familiares de alguém lá perguntou alguma coisa para o funcionário que eu não me recordo. Mas ele foi super educado. Senhora, não precisa, é o que eu tô falando, não precisa trazer tapete vermelho. Ele falou, senhora, hoje não é dia disso, o dia disso é num outro dia, tá bem? Então a senhora traga no outro dia. Se a senhora quiser deixar aqui no cantinho, deixa aí no cantinho, ninguém vai mexer. Quando a senhora for embora, a senhora leva, mas isso não pode, isso não dá. Ou seja, ele falou o que tinha que falar, porque é a norma, é a ordem, e acabou, de forma educada, né? Adentrando um pouco mais adentro, no primeiro portão, quando eu fui recebido pelo agente, o agente me deu: boa tarde, doutor, como é que o senhor está? Glória a Deus, Deus te abençoe, como é que vai? Eu falei, gente, o que está acontecendo? Ou seja, foi ótimo, né? Então, assim, esse ambiente é um ambiente de trabalho que não é um ambiente insalubre. Inclusive para o próprio funcionário, ser e ficar naquela amarra deve trazer no final do dia a pessoa está tão pesada que deve ser horrível, né? Então, não é, o que eu quero dizer é que não, a educação não precisa não existir, estar ausente. É necessário que você tenha, e você tenha também educação, né? E mostre que você é uma pessoa que é educada, e isso vai trazer a você só benefícios, mas
Aquele que trata com descordialidade, com falta de respeito, ele deve ser sim reprimido. E quem vai reprimir ele? Você? Não. Quem vai reprimir ele é o seu superior hierárquico, tá? Bom, só para deixar frisado aí, se você estiver discutindo, o policial estiver nervoso com você por algum motivo, às vezes não é nem com você, e você pedir a identificação dele, não faça isso. Não faça isso, porque ele pode entender até como um tom de ameaça. Então, não faça dessa forma. Existe um meio para você falar, tudo bem, o senhor está certo, me perdoe, então, qualquer coisa, tá bom. Qual é o nome do senhor para poder chamar o senhor pelo nome? Né? Ou seja, tem que ser um pouquinho mais político para não ficar um negócio complicado. O amparo legal para busca pessoal está no artigo 244 do Código de Processo Penal, tá? Então, a busca pessoal, a abordagem, o famoso chacoalhão aí, né? É totalmente possível, é legal. O que não é legal são os excessos, né? Isso a gente tem que procurar sempre empurrar, porque as pessoas merecem respeito. Tanto o policial militar que está fazendo o seu trabalho, quanto você que está sendo abordado é um cidadão de bem, muitas vezes é um cidadão pagador de impostos e que trata as pessoas com urbanidade, com educação, né? Nunca é demais. Bom, pessoal, eu vou encerrar a live, tá bem? Se alguém tiver alguma pergunta, eu peço que faça neste momento, faça agora. Fale agora o cálice para sempre. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vou aproveitar então, antes de terminar, a Gisele tinha feito uma pergunta sobre a questão judicial, eu já tinha dito antes, né? Sobre a questão judicial, da terapia da ozonioterapia, né? A ozonioterapia é uma prática integrativa complementar da saúde, que é prevista no programa, no PIX, né? O PIX é fomentado, ou seja, ele é gerido por um gestor municipal. A verba vem do governo federal, passa para o governo estadual, que fomenta um gestor municipal. E o gestor municipal ele utiliza dessa verba de acordo com o município, com a cultura do município, as necessidades do município. Então, você tem que empurrar isso para a vertente dos vereadores e tudo mais. Mas se você entrar com uma ação dizendo que o Estado é obrigado a fornecer para você a ozonoterapia, veja, você vai precisar de uma prescrição. E a grande problemática de hoje é a questão da prescrição, né, dessas terapias. Né? Então, está lá na lista do SUS e ela não foi implementada. Então, você pode entrar com ação para que o município fomente, né, o município implemente o programa, né, o programa de prática integrativa. Quer ver? Na verdade, eu tenho aqui uma nota que fala sobre essas questões aqui. Olha. Eu estava olhando, tem muita coisa para olhar nisso, tá? Então, assim, eu consegui pegar de ontem para cá pouca coisa, não consegui pegar muita coisa, mas eu já sei como é que funciona. Eu creio que o ingresso de uma ação pedindo para que o município implemente o PIX, ela é totalmente possível. Então, não vai beneficiar, na verdade, somente uma pessoa. Vai beneficiar mais gente. Né? A verdade, então, é que geralmente penso que seria uma ação civil pública, né? E aí a gente entra em conjunto com o Ministério Público, em conjunto com associações, com ONGs, que possam promover isso. Então, é necessário que haja uma mobilização nisso. Existe um projeto de lei, que é o 9001 de 2017, que está na Câmara Federal. Agora, na verdade, não está nem na Câmara Federal. Está no Senado, já passou pela Câmara, pela Constituição e Justiça, pela Comissão de Constituição e Justiça, e está na relatoria
de uma senadora para seguir na Câmara de Família e Assistência Social, né? Então, acredito que em breve essa legislação aí deve sair, que essa legislação sim indica que é possível a prescrição médica da ozonoterapia, e aí, claro, as ações podem ser demandadas, individualizadas para cada pessoa de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Eu espero que isso tenha ficado claro. Maravilha, pessoal, muito boa noite. Foi um prazer estar com vocês mais essa noite, de ter tirado algumas dúvidas, de ter exposto para vocês mais um pedacinho do direito, mais um pedacinho da vida em saúde e também de alguma questão que possa ser. Você pode usar no seu dia a dia. Né? Ninguém garante que hoje ou amanhã você saiba trabalhar e não seja abordado por um policial e não sabe como reagir, fica nervoso. Num geral, existe um programa padrão de abordagem, e os policiais, no geral, seguem esse comportamento padrão, e você só precisa se manter calmo, tranquilo e fazer o que for necessário. Né? Desde que, como eu disse, mantenham-se os limites e respeito mútuos. Tá certo? Boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Ótima sexta-feira, ótimo final de sexta-feira. E para os papais aí, feliz Dia dos Pais. Que vocês possam abraçar os seus filhos, que possam ser abraçados por eles. E aquele que, assim como eu, tem o papai no céu, peça a Deus por ele e certamente o seu carinho através da sua oração vai chegar a ele, ele vai ficar muito feliz, muito contente, muito alegre e vai te conduzir sempre pelo caminho de justiça, pelo caminho de luz. Tá bem? Um grande abraço para todos vocês e boa noite.